E eu creio nessa palavra porque Deus é capaz de transformar a tristeza em alegria em um segundo. Basta que a gente abra os nossos corações, abra os nossos olhos. O Senhor faz isso por nós e a presença de Deus é algo maravilhoso. Amém? Amém? Agora sim, hein? Tá todo mundo aqui. Não vão dormir, viu? Só o Augusto que pode dormir. Tá, Augusto? Combinado? Amém. Quem aqui já leu um livro inteiro da Bíblia? Já leu? Hoje nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia. Está lá no Novo Testamento, uma carta do apóstolo Paulo para um homem chamado Filemon. Procura aí na sua Bíblia, está bem escondidinho. Lá no finalzinho. Até eu estou demorando para achar aqui. Aí antes de Hebreus, depois de Tito, tem uma cartinha lá de Paulo. Um bilhete, né, fala. Que é bem pequenininho. Quem trouxe a Bíblia ou o celular e quiser acompanhar. Epístola de Paulo, uma carta de Paulo a Filemon. Está escrito assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo e velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu, torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o restivesses para sempre. Não já como servo antes, mais do que como servo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijei de ti no Senhor, recreio as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda mais farás ainda mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Aí as saudações. Amém? Parece meio confuso tudo isso que eu li, mas eu já vou explicar, vocês vão entender. Aqui vou explicar o contexto dessa carta que Paulo escreveu a esse amado irmão Filemon. Nessa época, esse homem que falou aqui, Onésimo, ele era um escravo, e o Filemon
era um irmão rico que havia se convertido através das missões que Paulo fazia. Filemon se converteu e fazia parte do ministério do apóstolo Paulo. E como ele era rico, ele possuía escravos. E naquela época, irmãos, escravo, assim como toda escravidão, o escravo ele não era considerado como pessoa, como gente. Ele era tratado e considerado como um animal. Nem tinha direito a nada, era uma pessoa subjugada, ele não tinha valor, eles tinham preço. O escravo ele era vendido por um preço e o senhor que ditava tudo que ele tinha que fazer. E por algumas circunstâncias, né, porque às vezes a vida do escravo, às vezes não, né, era muito sofrida, alguns escravos eles roubavam o senhor e fugiam, roubavam o seu dono e fugiam. E quando um escravo que fosse fugitivo fosse encontrado, ele recebia uma marca na sua testa, uma letra que significava fugitivo. E ele era devolvido para o seu senhor e ele recebia essa marca e lá ele ia ser castigado, açoitado. Muitas vezes, se o dono nem quisesse receber, ele recebia a sentença e acabava sendo crucificado. Essa era a sentença de um escravo fugitivo. E o que aconteceu aqui? Onésimo era escravo de Filemon. E ele certamente defraudou o seu dono e fugiu. Só que quando ele fugiu, ele foi parar nas mãos de Paulo. E Paulo era amigo de Filemon. Olha só o que aconteceu. O escravo fugiu e foi parar na mão de Paulo. E ali nessa carta ele fala assim que agora Onésimo se tornou um escravo de Paulo, mas não por obrigação, e sim por amor. Porque Paulo não tratava Onésimo segundo a sua condição de escravo. Paulo tratava Onésimo como gente, como humano. E isso fez com que Onésimo se apaixonasse por Paulo e muito mais por aquele que fazia com que Paulo o tratasse assim, dessa forma, que é o nosso Senhor Jesus. O amor de Deus era presente no coração de Paulo, de tal maneira que ele tratava o seu escravo, pessoa que não merecia consideração. Assim como nós somos escravos do pecado, e Cristo olhou para nós e não considerou a nossa condição de pessoas que não merecem nada e que são escravos do pecado, mas amou esse rapaz, esse homem, e ele passou a servir o apóstolo Paulo. Só que Paulo não poderia reter Onésimo, apesar de ele ter se tornado uma pessoa que frutificou, que amou. E Paulo resolveu devolver Onésimo para o seu dono. E aí haveria um problema, porque Filemon poderia receber Onésimo e colocá-lo em castigos e sofrimentos e até matá-lo. E aí Paulo escreveu essa carta para Filemon, suplicando a misericórdia dele. E com alguns ensinamentos ele deixou para nós. Ensinamentos de como se relacionar. Paulo era um espelho de Cristo. Ele escreveu um certo tempo que sede meus imitadores. Ele foi um homem que teve coragem de falar para mim e para você, sermos imitadores dele, assim como ele era de Cristo, porque ele era uma pessoa que tinha uma envergadura já no seu apostolado, que ele foi capaz de falar isso, que ele mandando que a gente fosse imitadores de Paulo, que nós tivéssemos a atitude que Paulo tinha ao imitar o Senhor Jesus. E amados, eu falo isso com muito temor no meu coração, porque nunca houve um tempo onde as pessoas são tão egoístas e tão donas de si mesmo quanto vivemos nos dias de hoje. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que nos últimos dias haveria uma geração que seria arrogante, amante de si mesmo, que não se importa com ninguém, que está passando alguém com necessidade debaixo dos nossos narizes, dentro das nossas casas, e as pessoas não são capazes de eliminar o seu próprio erro, deixar as suas próprias vaidades em prol de alguém, em prol de um ser humano, em prol de uma pessoa que Cristo amou.
deixou exemplos de como nós devemos bem nos relacionar. Em primeiro lugar, não existe nada sobre esta terra que seja mais importante do que as pessoas. Você pode conquistar muitas coisas, mas as pessoas que estão ao nosso lado é a coisa mais importante que existe sobre essa terra. Você não vai chegar a lugar nenhum sem relacionamentos, sem as pessoas. Nós não somos felizes se nós não estivermos bem com as pessoas que moram com a gente, que fazem parte da nossa família. Então não adianta a gente se fechar na nossa casinha e achar que nós não precisamos de ninguém, porque em primeiro lugar nós temos que amar as pessoas porque Deus amou as pessoas, e é o nosso dever amar as pessoas também com o mesmo amor com que Ele nos amou. E Paulo aqui nos dá um exemplo de como que nós devemos amar essas pessoas. Em primeiro lugar, ele nos ensina que sempre há uma oportunidade de nós devemos sempre fazer a oportunidade de sermos humildes. Sem humildade nós não somos capazes de amar as pessoas. Olha só, Paulo ele começou o versículo falando assim: Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus, ele era apóstolo, ele tinha faculdades, ele era um grande homem, talvez a pessoa mais importante ali da igreja naquele tempo, foi o missionário que pregou o evangelho por todo mundo. Não existia ninguém mais importante do que Paulo. E ele não escreveu aqui nessa carta para ensinar sobre relacionamentos, ele não escreveu aqui Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Ele escreveu Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus, para nos ensinar que quando nós temos uma posição de superioridade a alguém e vamos tratar com alguém de uma condição inferior, nós devemos nos colocar na mesma condição daquela pessoa. Paulo se colocou na mesma condição de Onésimo, que era alguém que nem gente era considerado. Isso é humildade. E como nós somos egoístas, nós não somos capazes de olhar para as pessoas, nós não somos capazes de fazer o bem em pequenas coisas. Muitas vezes a gente quer fazer grandes coisas por alguém. Quando a gente lança uma campanha que não, eu vou doar 30 cestas básicas, mas com nossos filhos a gente não consegue nem ser simpático. Nós temos que aprender a ser humildes, a se desfazer do nosso ego. O nosso ego é aquilo que nos atrapalha, tanto de viver para Deus como viver bem para as pessoas. Para que a gente consiga se relacionar com as pessoas, nós temos que tirar o nosso ego. Às vezes nós estamos cansados, mas tem uma necessidade de alguém ali. Nós temos que abrir mão do nosso cansaço, abrir mão de alguma coisa, abrir mão da nossa privacidade, abrir mão de alguma coisa para ajudar as pessoas. E gente, a maioria das vezes as pessoas não vão nos reconhecer, não vão nem entender, não vão nem considerar o que a gente faz, mas nós não fazemos as coisas para receber amor em troca e nem nada em troca. Nós fazemos as coisas por amor ao Senhor. Isso é amor. E o amor é que vai mudar as situações, o amor é que vai mudar o mundo, o amor é que vai nos fazer evoluir, o amor é que vai nos elevar para o próximo nível. E eu não estou falando só de prosperidade, não. Eu estou falando de níveis em Deus. Se a gente quer alcançar um nível em Deus, nós temos que nos desfazer do nosso orgulho, desfazer das nossas vaidades e considerar as pessoas. Muitas vezes nos fazemos das mesmas condições que elas. Eu tenho aprendido muito sobre relacionamento com meu filho que é pequeno. Muitas vezes nós temos que nos colocar na cabeça deles, na idade deles, para entender o que eles passam. E não nos colocar como pais superiores e que eles têm que fazer tudo o que a gente quer, que a gente manda. Isso não é educação, isso é autoritarismo. E nós temos que ter humildade para entender que nós não somos superiores a eles, nós somos direcionadores. E para amar os nossos filhos, para fazer com que eles avancem também, alcancem o próximo nível, nós precisamos dessa intimidade, dessa humildade no nosso espírito. Aleluia. Eu preguei aqui esses dias sobre humildade, que é o ato de nós sermos ensináveis e de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Eu nunca vou ser capaz de enxergar que eu tenho um companheiro, que eu tenho alguém do meu lado, seja quem for, não interessa se ele é bom ou se ele é mau, se ele é do jeito que eu sonhei ou se não é. Eu tenho que olhar a pessoa do jeito que ela é, e para isso eu tenho que eliminar o meu eu. Ninguém nunca consegue
o outro, enxergando só o seu próprio nariz. Então Paulo, ele deu esse exemplo aqui, né? Ele falou, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E depois ele ainda falou assim, eu sou um prisioneiro velho. Ele ainda se colocou mais ainda, querendo dizer assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aleluia. Segunda coisa, segunda coisa que nós precisamos para desenvolver os nossos relacionamentos é a gente fazer elogios para as pessoas, é usar o poder das nossas palavras. Paulo aqui na carta que ele escreveu para Filemão, ele no versículo 3 ele falou assim, versículo 4, graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Aí ele escreveu, ouvindo do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para a comunicação da tua fé, que seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vocês fazem. Ele começou a elogiar Filemão. Ele falou assim, eu oro por você, Filemão, mas eu tenho ouvido falar que você tem feito grandes coisas, que você tem se doado, você tem doado o seu tempo, você é um homem que ama, você tem sido uma estrela e você tem edificado a igreja. Eu não estou presente, mas eu sei que você está fazendo a obra. E ele foi elogiando o seu amigo Filemão. Nós estamos fazendo um exercício no nosso grupo de mulheres, né, que eu dei a tarefa para as irmãs falarem um apelido que enalteça umas às outras com a letra do nosso nome, para que a gente pudesse fazer esse exercício de elogiar as pessoas. Tem muitas pessoas que elas não têm coragem de elogiar. E eu falo isso porque eu sou assim também. Muitas vezes a gente vê que a pessoa está bonita e fala, nossa, pensa, né? Nossa, que bonita que está a pessoa, que cheiroso que está a pessoa. Só que a gente nunca fala para a pessoa, com medo que ela vai se sentir superior, que ela vai se achar, que ela vai se perder. E nós devemos elogiar sim as pessoas, porque as pessoas precisam disso, nós precisamos disso. Você não gosta quando alguém chega e fala que você está bonito, que você está parecendo mais jovem, que você emagreceu? Como que a gente gosta de se sentir bem? O elogio é a base dos relacionamentos saudáveis. Se na sua casa, pensa aí, não estou falando aqui dentro da igreja somente, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, se você só escuta palavras de desagrado, gritarias, brigas, como que se torna a sua vida? Me fala se você consegue ser feliz, se o ambiente que você vive é depreciativo. Você é um chato, cala a boca, sai daqui. Se a gente convive com esse tipo de coisa, nós somos muito fáceis em falar as coisas ruins, né? Na hora de olhar para a pessoa e ver as qualidades dela e falar as qualidades dela, nós somos muito falhos e temos dificuldade. Mas Paulo nos ensina que nós devemos fazer isso. É uma maneira de honrar a pessoa. Nos muitos treinamentos que eu faço, as pessoas sempre ensinam isso. Se você quer... E não é elogio falso, não, você elogiar a pessoa de um jeito falso só para conquistar alguma coisa. Não, é ser sincero. Nós temos que parar para observar, porque todas as pessoas têm coisas boas dentro de si. As pessoas, elas são como tesouros preciosos. Deus colocou ouro dentro das pessoas. Deus colocou tesouros dentro dos seres humanos. Sabe por que as pessoas não manifestam esses tesouros? Porque ninguém repara, porque ninguém busca, porque ninguém tenta trazer para fora. E alguém aqui já teve a experiência de estar andando pela rua e, nossa, tropecei num diamante, pegou o diamante e ficou rico? Alguém aqui já teve essa experiência? Se você quiser achar um tesouro, você vai ter que fazer o quê? Ir numa rocha, ir numa mina, ir lá no fundo, cavocar, pegar a picareta, ir fundo. Se você souber que tem um tesouro
tesouro no oceano, você vai ter que ir lá no fundo, achar um submarino. Você vai ter que se esforçar para achar um tesouro. Tesouros a gente não acha fácil. Então saiba disso, dessa verdade. Todas as pessoas têm tesouros dentro de si. Só que nós temos que trazer os tesouros das pessoas para fora. E a gente faz isso através do cultivo, do elogio, da palavra. Gente, a palavra é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, porque quando você muda suas palavras e começa a falar coisas boas, quando você menos perceber, essas coisas boas começam a acontecer, sem você entender, mas é porque você está falando, você está praticando. Então usa sua boca para abençoar, para elogiar, para trazer o tesouro que as pessoas têm dentro de si para fora. Isso é muito verdade e não demora, é só a gente colocar o nosso orgulho de lado e começar a praticar essas coisas. Creia nessa palavra que eu estou te falando. Tira o seu orgulho de lado. Não, eu vou elogiar porque essa pessoa ela é também, mas se você começar a falar coisas boas para ela, você vai ver como que ela vai ficar boa também. Aleluia. E muitas vezes a gente olha, Jesus falou assim: cuidado, vocês ficam muito preocupados com a trave que está, com o cisco, né, que está no olho dos outros, e não enxerga a trave que está bem no seu olho. Então vamos tirar a trave dos nossos olhos primeiro e começar, com a trave retirada, nós vamos começar a enxergar as coisas boas que tem nas pessoas e começar a falar e começar a trazer a existência. Gente, nunca critiquem ninguém, porque a pessoa que critica, ela não está falando de quem ela critica, ela está falando sobre ela mesma. Quem critica que é a pessoa. Se você tem crítica no seu coração, se você só enxerga o lado ruim dos outros, é porque você está enxergando o mundo de uma maneira ruim. Então, quando eu falo mal de alguém, eu não estou falando mal da pessoa. Eu sou ruim, por isso que eu falo mal dos outros. Entendeu? Então, essa prática do elogio, ela traz consigo uma bênção. Tanto da pessoa a pessoa que você elogia sinceramente, começar a frutificar e a trazer os tesouros dela para fora, quanto você mesmo é abençoado. Porque as palavras boas, elas trazem vida. As palavras, elas são como vida, né? As palavras ruins, elas são como apodrecer os ossos. Mas a palavra de vida, ela traz alegria, ela traz paz. Quando eu era pequena, na minha casa tinha muitas brigas. Meus pais, eles brigavam muito. E eu ali na minha infância, eu ficava assim: meu Deus, meu sonho, Senhor, é ter uma casa que não tenha brigas, que tenha paz. Eu sempre sonhei com isso. E depois que Deus me colocou na minha casa, eu tive a oportunidade de construir minha família, eu comecei a fazer e repetir os mesmos erros que eu vi na minha casa. E eu falava: meu Deus, eu não quero isso, não foi isso que eu sonhei para mim. Eu quero ter uma casa de paz. Aí Deus começou a falar essas coisas, né? Traz com a sua palavra. A mulher sábia, ela edifica a casa com as suas palavras, com as suas atitudes. Ela desfaz do orgulho e começa a dar instrução, a dar amor. E Deus mesmo, Ele direciona a gente no caminho para que a gente possa alcançar essas coisas. Mas que a palavra tem muito poder. Vamos lá abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 12. Olha o poder da palavra. É de estremecer, minha gente. Creia nisso. Isso é uma questão de crer. A gente tem que crer. A gente fala assim: ai, quem é capaz que se eu ficar falando que tal coisa, que isso vai acontecer? Mas é verdade. Nós já pregamos aqui que Deus criou o mundo pela palavra. Então o céu vem à existência através da palavra. Creia que a sua palavra tem poder. Olha lá no versículo 6, diz assim: as palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. O que os ímpios fazem que derrama sangue? Não são as guerras, são as palavras. Olha o poder da palavra, tanto para o mal quanto para o bem. Você pode destruir alguém e você pode construir alguém através das suas palavras.
Aí eu escrevi, puxei uma setinha aqui e escrevi o poder da palavra. Aí continuei lendo o texto. Lá no versículo 14. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. Fala boca. Boca. O poder da palavra. De novo, mudar as nossas palavras. Versículo 18. Há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que é falar com espada penetrante? É magoar os outros. As nossas palavras vivem magoando os outros. Olha o poder da palavra. Tem gente que entra em depressão, que pega um veneno e se mata, porque passou a vida inteira ouvindo palavras de acusação, palavras de engano, palavras de depreciação, palavras de xingamento, palavras que levam a pessoa a se matar, a tirar a própria vida, por não acreditar na alegria, porque alguém o destruiu com as suas palavras. Isso é muito sério. Mas a língua, dos sábios é saúde. Oh, aleluia! A língua dos sábios é saúde. É saúde. Nós podemos curar as pessoas com as nossas palavras. Elogie. O que custa, elogiar alguém? Aleluia. Ainda versículo 19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura um só momento. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Mudar as palavras, mudar as palavras, mudar as palavras. Não, tem um provérbio que fala que o poder da morte e da vida estão nas nossas palavras. Então pense nisso. Elogie as pessoas que convivem com você. E elogie sua vida também, Não acorde de manhã falando que droga de vida, mais um dia para viver, que calor, que inferno, que secura, que tantas coisas que a gente fala. As palavras ruins, elas trazem coisas ruins. Agora, quando a gente muda as nossas palavras, a gente começa a mudar o nosso jeito de enxergar. A vida fica mais leve, fica mais feliz, mais sadia. Eu acredito que é com isso que vocês sonham também, não é? Eu sonho com isso. Eu posso até não ter tantas coisas, mas se eu tiver saúde, se eu tiver alegria de acordar de manhã, ter paz, ter amor, já tá bom, Tá ótimo. Então, faz parte de nós elogiarmos as pessoas. Primeiro a gente sendo humilde, se esvaziando do nosso eu, e depois construindo com a nossa boca. Elogie as pessoas estão tão carentes. Gente, uma coisa que me entristece tanto. Eu estava agora há pouco num aniversário, um casalzinho sentado na mesa, o homem com o celular, a mulher com outro celular, e não estão vendo as pessoas que estão bem do nosso lado ali. Quantas vezes a gente troca colocar a nossa mente, sabe o que o celular, as mídias, a TV, o computador fazem conosco? Descartando quando a gente trabalha, Quando a gente está só se distraindo, a gente sai da realidade. É isso que as mídias fazem com a gente. A gente sai da realidade. Você sai da realidade que você está e entra dentro de outra realidade. Por isso que você pode falar com a pessoa que está no celular, ela não vai escutar você, porque ela está em outra realidade. Olha a criança, quando a criança está no celular, ele está em outra realidade. Pode falar, Flá, pode até entrar na frente, a pessoa não te vê, porque ela está em outra realidade. E olha o que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos. A gente prefere ficar em outra realidade, vendo da vida dos outros, da fofoca do artista, de não sei o que, de uma mulher que é bonita e que conquistou não sei o que lá, e não está vendo as pessoas que estão bem do nosso lado, carentes, precisando de atenção, precisando das nossas palavras, dos nossos elogios, precisando ser amados. Nós precisamos voltar. Eu não sou contra, eu trabalho com internet também, fumando. Mas a gente tem que
ser saber qual que é a nossa prioridade, o que vem em primeiro lugar. Não adianta eu servir as pessoas que estão me vendo pela internet e não servir quem está ao meu redor. Eles são as pessoas mais importantes. Quem está aí do seu lado? Se você está com alguém da sua família, olha para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar. São as pessoas mais importantes. Olha, quem está bem aí do seu lado. Esse é o seu primeiro ministério, a pessoa que está bem do seu lado. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Mais uma coisa que Paulo nos ensinou nessa carta é que Paulo amava tanto que ele recomendou a Filemon que se Onésimo tivesse defraudado o seu dono em alguma coisa, Paulo falou assim: coloca na minha conta, porque eu vou restituir a você. E ele explicou: ele tem servido a mim, mas eu não posso ficar com ele aqui sem você, sem ser do seu agrado, sem ser voluntário. E isso nos ensina muitas coisas, né? O homem pegou a conta de um escravo e colocou nas costas dele. Falou assim: não cobre dele, Filemon, não mate ele, receba ele. Porque olha, Filemon, eu ouvi da sua fama que você é muito bom com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora. Agora você vai ter um desafio maior, você vai ter que receber alguém que te defraudou dentro da sua casa, alguém que pertencia à sua casa. E se você tiver dificuldade em perdoar, que aí é uma chave, um ensinamento muito grande para nós, coloca na minha conta. Se você me ama, pode descontar de mim, mas não desconta dele, não. E aí Filemon ia ter que receber. Ele falou assim: olha, Filemon, eu sou o seu, ali nos versículos, no versículo 8 ele fala assim: eu poderia mandar você receber ele, porque eu sou o seu pastor. Poderia falar: olha, Filemon, recebe ele aí, tá? Porque agora ele se converteu e você perdoa ele. Ele falou assim: eu poderia fazer isso, mas não. Eu não estou fazendo isso, eu estou te pedindo para você receber ele com amor. Olha a diferença, irmãos. Ele não usou da posição dele de pastor em nenhum momento para cobrar nada do membro dele. Ele se colocou na condição de amor. É isso que Deus quer de nós. Por que é tão difícil a gente amar as pessoas? E ele suplicou pelo escravo: recebe ele aí, com o amor que tem no seu coração. Outra coisa, ele foi um pacificador. Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Não existe no reino dos céus, o reino de Deus, ele não é um reino de confusão, de divisão e de brigas. E nenhum cristão que se diga cristão anda fazendo contendas por aí. Pelo contrário, a nossa marca, a nossa característica que demonstra que as pessoas olham para nós e falam assim: olha, lá vai um verdadeiro cristão. São pessoas que não plantam a discórdia, mas elas são capazes de entender o outro e até mesmo resolver os conflitos. Porque o mundo de conflitos, não é mesmo? As pessoas só sabem conflitar o tempo todo, motivadas pelo eu, né, pelo egoísmo. As pessoas brigam, mas nós temos a obrigação de sermos conciliadores, pacificadores, trazer a paz, gerar a paz. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Fala amém aí, quem está vivo. Glória a Deus. E aí, depois disso tudo, né, Paulo ensinou a ser humilde, ensinou a receber, ensinou a perdoar, ensinou a elogiar, ensinou a pagar a dívida do outro, ensinou tantas coisas, tantos ensinamentos, que se a gente pegar isso aqui e sair por aí vivendo, nós já pode ter certeza, 100% de certeza, eu garanto para vocês que a vida de vocês vai ser transformada. Ele ainda falou assim: olha, eu confio que você ainda vai fazer muito mais do que eu estou falando para você. Olha a responsabilidade, né? Às vezes a gente não quer fazer isso aqui
por alguém. E Paulo falou assim: você faça muito mais, coisas que eu nem ensinei aqui. O Espírito Santo vai te capacitar e vai te ensinar a fazer muito mais. Aleluia. A gente tem que olhar as pessoas. Sabe, irmãos, as pessoas, elas custaram um preço para Deus. O preço foi a vida de Jesus, que Ele doou lá na cruz do Calvário. Esse foi o preço. Foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Se você enxergou esse valor que você tem para Deus, esse é o valor que nós temos para Deus. Nós temos que enxergar esse valor na vida das pessoas e tornarmos o mundo um lugar mais habitável, mais agradável. E em primeiro lugar, a nossa casa. Jesus falou assim lá em Atos capítulo 1, versículo 8: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois vocês vão para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Mas Ele mandou que a gente ficasse na nossa casa primeiro. Jerusalém significava casa. Se as coisas não estão bem dentro da sua casa, aqui Filemão ia receber Onésimo, que era um servo dele ali dentro, ele ia precisar restaurar o relacionamento dele, que agora ele não ia ser mais recebido apenas como um escravo, mas como um crente. Ele pertencia à mesma família de Filemão, que era o Senhor. Vocês estão entendendo que para o reino de Deus não tem diferença? Não importava se ele era o Senhor ou se um era o escravo. Para Deus todo mundo tem o mesmo valor. E é assim que Deus deseja que a gente enxergue as pessoas. O mesmo valor que Deus deu para as pessoas, nós temos que dar também. E quanto mais a gente se esvazia, quanto mais a gente serve, olha para a vida do Senhor. Jesus, o Rei da terra, o Rei do mundo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Deus do universo, Ele nasceu, nós vamos comemorar agora, no Natal, numa manjedoura, num lugar fedido, no meio do nada, sem dinheiro. Às vezes a gente fala: dinheiro, sem dinheiro eu não consigo fazer nada. Mas Jesus, Ele não tinha dinheiro, mas Ele tinha a presença de Deus, que é o que importa para nós. Ele tinha amor. Quando Jesus falava, tocava nas pessoas, as multidões acompanhavam Ele, porque Ele estava sempre com misericórdia, se doando, tendo misericórdia das prostitutas, dos enfermos, dos carentes, dos hipócritas, dos miseráveis. O tempo todo na vida de Jesus, Ele estava pronto para servir. A vida de Jesus foi de servidão, o tempo todo servindo. E Ele veio para nos mostrar que é assim que nós devemos ser. Pessoas que consideram o outro, que é servindo o outro que a gente alcança o céu. E vocês sabem o que fizeram com o Senhor? Ninguém reconheceu. A multidão não aprovou. Jesus, o Cristo. Eles crucificaram o Senhor. Então não pense que você vai servir as pessoas e vão falar: olha, Joyce é a melhor pessoa. Não.